Olá, gente bonita. Eu vou querer falar uma coisa, porque assim, ó, no último vídeo eu falei uma coisa muito interessante, que me veio na hora. Porque eu não escrevo nada, né? Eu falo aquilo que tá no meu coração. Mas também não sou tô distorcendo, não tô contando historinhas, sabe? Se fosse, seria mais fácil. Mas não é. Eu falei no vídeo anterior sobre fé insana. Eu sou evangélica. Meu nome é Jane, para quem não me conhece. Tenho 3 filhos, marido maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito bem, vivo muito bem hoje. Claro que dentro do possível, né? Financeiramente a gente batalha. Eu tenho alguns transtornos, então não consigo trabalhar fora. Então meu marido sozinho. Então a gente passa as nossas lutas. Não, eu acho que a gente reorganizou a vida da gente para viver melhor, sabe? Não dá, aquilo que eu quero, não dá, não dá, tudo bem. E é sobre isso que eu vou falar. Vai entrar dinheiro, vai entrar emoções, vai entrar tudo. Essa fé insana que eu tô falando, eu acabei de me lembrar agora sobre Jefté na Bíblia. Ele era um filho bastardo, é aquele filho assim que sabe, ele era filho de uma prostituta com o pai, assim. Só que ele foi um cara poderoso, assim, não foi. E ele tinha, eu não vou contar aí detalhezinhos porque é muita coisa, né? Fica chato daí. Mas ele foi pra guerra, tá? Foi a vencer uma batalha, tá? Ele era um cara bom nisso. Ele ganhou muitas batalhas. E ele foi, só que assim, ó, antes de ir, ele disse assim, ó, Deus, se eu ganhar essa batalha, eu vou sacrificar a primeira pessoa que sair da minha casa. Ele foi, ganhou a batalha, e a primeira pessoa que saiu da casa dele foi a filha dele, que não tinha casado, nada. E aí, como assim? Que Deus é esse, né? Deus nunca pediu sacrifício humano. Nunca. Se alguém te convidar para fazer sacrifício humano, a tua escolha é tua, né? Mas não vem de Deus. De jeito nenhum. Isso é óbvio, isso é claro, está bem claro. Deus nunca pediu. Então a fé insana que eu tô falando é essa. Ai, Deus, me dá tal coisa. Sabe, gente, eu vivi uma insanidade tão grande, que eu acreditava em tudo. Não, agora vai. Não, não, agora Deus vai me dar. Agora Deus vai. Eu só perdia. Eu só perdia. Sabe? Como se Deus fosse, ai, como é que se diz? O gênio da lâmpada. Sabe? Faz 3 pedidos aí que eu vou te conceder. Eu vivia assim. Eu trabalhava, passava trabalho. Trabalhava na obra, mas passava muito trabalho. E isso depois que eu me casei, se eu nunca pedi sacrifício humano. E eu era assim, ó, vai aparecer dinheiro em qualquer lugar se tu estiver precisando. Vai aparecer não sei o quê, vai acontecer não sei o quê. Comigo era assim. Era assim, real, gente, era assim. O nosso carro fundiu o motor sabe aquela nossa sujeira do carburador, tudo, fundiu o motor. Porque a gente botava gasolina bem pouquinha, só para ir até, orava. Sai, que a gasolina dê para ter ir até lá, até que dê. Orava. E ia até fundir o motor. Então, assim, gente, eu tenho muitas coisinhas assim que Deus fez por mim, que foram
foram boas, né? Milagres, né? Meu filho é um milagre. Mas assim, sim, essas coisinhas que eu tenho não chegavam perto das coisas que eu queria. Eu queria muito, muita coisa. E eu sabia que Deus ia me dar. Porque Ele era Deus, Ele é Deus, Ele vai me dar, com certeza. Só que Deus cuida de criança até elas crescerem. Daqui a pouco Ele diz, ó, tá na hora. Que nem a águia. Me lembrei da águia também, viu? A águia pega os filhotes dela lá de cima e atira, e cai. E vai buscar, né? A segunda vez, ela deixa cair também. Se eles não aprenderem a voar, eles vão morrer. É mais ou menos assim a águia. Eu nem sei se é assim, mas busquem como funciona a águia para entender. Então assim, ó, Jane tá na hora de ir sozinha. Agora vai. E aí eu meti os pés pelas mãos, eu não voei, eu não fiz nada, eu só tinha uma fé louca. Desculpa pelo termo, fé insana. Eu vou trocar, porque essa palavra louca hoje banalizou também, virou uma gíria. É, maluca, louca. Tem o bolo, aquele nega maluca, né? Ela virou uma gíria e não é isso que Deus quer. Deus, eu acredito assim, ó, que Deus me quer adulta, emocionalmente e espiritualmente adulta, uma pessoa adulta. Deus já deu, já está com 25 anos, né, na fé, chega, vai crescer. E ele está me falando isso através dos vídeos. Tão legal isso. É através dos vídeos que ele está me falando. E eu vou me lembrar de muita coisa nesses 20 anos que eu fiz crendo que era de Deus. E pronto. É de Deus. Deus pode? Não pode? Pode. Por que ele não vai me dar? Claro que vai me dar. Eu faço a obra, eu leio a Bíblia, eu faço tudo. Por que ele não vai me dar? Vai me dar. Era óbvio. Mas Deus também não dá bola para o óbvio. O óbvio é teu. Deus é mau? Não. Mas ele não cria, que não fica de criancinha. Criancinha, não. Vai aprender a voar. Vai voar. Vai voar, filha. Digamos assim, Deus com amor. Vai, filha, vai voar. Eu te amo tanto, eu quero que tu voe. É bem assim, gente. Isso é tão libertador para mim. Por quê? Porque eu pedi muita coisa, muita coisa. Todo dia era uma montoeira de coisa. Se eu ganhasse pelo menos uma, estava bom, porque eu já estava nesse nível. Se eu ganhasse alguma coisa, estava bom, então, né? E não acontecia. Não acontecia. Porque Deus queria que eu crescesse. Cresce, filha, vai, luta, vai batalhar. Eu quero que tu tenha tudo aquilo que tu precisa, mas vai batalhar. Vai pra batalha. A guerra tá ganha. E por causa dessas ansiedades, assim, o transtorno, ele vem muito... ele é insano, né? Por isso que eu falo, o transtorno é uma doença. É uma doença. Todo qualquer transtorno é uma doença. E pedir uma coisa para Deus que tu tá precisando muito, muito, muito. Tipo assim, ó, um rancho. Deus, vou dar um exemplo, tá, gente? Isso não aconteceu comigo, mas eu vou dar um exemplo. Eu tô sem comida dentro de casa, sem nada, né, de comida. E aí, o que eu faço? Eu vou orar para Deus, para Ele me mandar
alguém me trazer comida. Certo? Isso não acontecia. Isso começou, e daí eu conseguia, aí eu ia atrás da igreja, em qualquer lugar, e conseguia o rancho. No mesmo dia. Pouco tempo depois. Só que eu não via aquilo que eu tinha ganho o rancho, que eu fui lá buscar e encontrei, como uma coisa de Deus. Porque eu pedi que alguém me desse. Então, se não era assim, não era de Deus, então. Daí se todo mundo tem. Se quem pedir, só pedir para alguém que dá. Entendeu? Como eu fui menina, como eu fui criança esses anos todos. Como eu adoeci tanto nesses anos todos, porque eu fiquei doente. A minha fé foi para o espaço. A minha autoestima, meus Deus, eu não mereço nada. Tu não me dá nada porque eu não mereço nada. Entendem? Aí, assim, ó, eu queria engravidar, estando com uma sanidade insana, muito insana, sem dinheiro, e julgando meu marido que ele era responsável por tudo isso. Eu ainda queria ter um filho, porque Deus ia me dar. Ele é Deus. E me deu. E me deu. Gente, o melhor filho do mundo. Amo meu filho assim demais. Mas foi difícil. Muitas vezes o próprio Miguel, criança, precisava de coisa e eu tinha que ir atrás. Porque ninguém veio me dar na mão. Aconteceu sim, de algumas pessoas, amigos nossos, um dia aparecer lá com um pacote de fralda. Isso aconteceu. Essas coisinhas assim aconteceram, coisas que eu realmente estava precisando no momento. Provavelmente ia faltar fralda, né? E eu já tinha, entenderam? Não ia ter condições de comprar, e eu já tinha ali para a fralda. Só que o que eu pedia para Deus era muito mais. Ele era maior, ele é Deus. Por que ele não pode fazer aquilo que eu quero? Ele é Deus. Aí, gente, eu fiquei tão doida, fiquei tão insana. Eu enlouqueci, realmente, eu enlouqueci. Foi culpa de Deus, é claro que não. Que isso está servindo de testemunho para muitas pessoas. E eu vou destacar mulheres. Eu vou contar um fato que aconteceu com a minha filha. Não sei se ela vai brigar comigo depois. Mas eu vou contar. Minha filha estava noiva. E aquela função de noivado, tudo, um rapaz muito querido, tudo, né? Mas tinha um rapaz da igreja que gostava dela. E que Deus tinha revelado para ele que ela ia ser dele. Isso foi tão insano, tão a ponto de loucura, que ele falou isso pro noivo dela. Sabe, ela não vai casar contigo, ela vai casar comigo. Deus disse que ela vai casar comigo, é comigo. Eu cresci, eu nasci, né? Aceitei Jesus nesse ambiente, cresci nesse ambiente. Gente, tinha muita gente assim que fazia isso. Que a minha filha, não, geralmente saindo da adolescência, sabe? Eram pessoas. E teve uma vez uma pessoa que chegou para mim assim e disse assim, olha, eu tô com uma situação difícil porque eu sou casada, tem uma pessoa casada que tá me olhando, tá me cuidando, e eu também tô cuidando dela. E ela é uma pessoa que, não sei, parece assim que ela... Eu não sei o que eu vou fazer, porque ele sabe que eu gosto dele, eu sei que ele gosta de mim, e eu sou casada, ele também. Não. Deus não responde, Deus... Não, ele já respondeu e não. Se tu é casada, ele é casado, não. O fato de tu ser casada é não já. É não.
Deus não explica o óbvio. É não. Entendeu? Eu me lembro que eu disse assim para ela, não, eu vou orar por ti. Mas eu não disse para ela também é não. Eu acredito que foi que Deus não permitiu para ela aprender a voar. É não. Simplesmente não. Eu não vou unir duas pessoas que são casadas com outras duas que foram casadas. Não existe isso. Não. É não. Quantas vezes Deus me disse não? E eu continuei, não, vou continuar, eu tenho fé, eu vou continuar. Gente, eu até ficar louca. Eu fiquei extremamente louca. Tô falando sério. Eu enlouqueci meu marido, eu maltratei as minhas filhas, tudo por essa insanidade. E tem muito mais. Eu não vou poder contar num vídeo só. Mas foi muito mais, muito mais. Foi coisas muito grandes que aconteceram. A gente desculpa, veio até refluxo agora. É tão sério isso. É tão sério isso. Então, assim, estão pregando a prosperidade aí, quem vinha aqui, se tu der tanto, tu vai ganhar. Outra coisa, dízimo. Dízimo é por amor. Eu acredito que é a obediência, né? A palavra de Deus. E por amor. Não dá. Tu não dá se não for por amor. Porque não é uma negociação, eu te dou tanto e tu me dá tanto. Eu tô sendo fiel aqui, ó, eu te dou tanto e eu quero receber tanto. Não é uma negociação. Eu conheci um rapaz, mas também numa das igrejas que a gente frequentou, que ele queria receber o salário dele tanto. O que ele fez? Ele pegou e orou. Disse, Deus, eu vou dar isso, né? Esse tanto, que é o valor que eu quero ganhar. E ele deu. Ele dava, digamos, a mais, o dízimo dele era mais, a oferta era mais, o dízimo. E para ele ganhar exatamente o salário que ele ganhava. E aconteceu. Isto aconteceu. Foi real. Eu conversei com ele, eu falei com ele. Foi uma pessoa que eu conheci. Entendeu? Aí a gente vai se alimentando disso. Deu para ele, porque não dá para mim? Qual é o problema que eu tenho? Por que Deus está de mal comigo? Gente, é isso. E no inconsciente, é isso que passa. É isso que passa. Eu tenho uma irmã da igreja que eu conheci também, que ela limpou a casa, pegou umas flores que ela tinha no pátio, que ela tinha flores no pátio, botou num vasinho, botou em cima da mesa e disse, Jesus, isso é para ti. Meu marido trabalhava com o marido dela. E ele estava voltando para casa. E ele entrou. O marido dela entrou numa floricultura. E pegou um buquê de rosas e levou para ela. É de Deus? É claro. Mas não é assim, gente, com todo mundo. Deus fez milagres na minha vida, é claro, muitos. Eu ainda quero citar eles, porque foram, existiram. Deus atuou na minha vida, claro. Não entrega a vida para Jesus para ficar no chiqueiro, desculpa, ficar no chiqueiro que tem o filho pródigo. Não. Dá para entender o quanto é louca a fé. Gente, eu não estou falando só dos evangélicos. Isso tem em tudo que é lugar. Certo? Tu vai lá, digamos, não sei se eu devo falar isso, mas eu vou falar. Eu conheci também uma mulher que ela ia perguntar na identidade, ela fazia uma consulta, né, na entidade lá que ela cria, e ela pagava porque ela queria vender um terreno, e ela não conseguia vender, e ela ia lá
na entidade, falava, né, com uma pessoa, com a entidade, o pai de santo, digamos, né, e ela não ganhava, de jeito nenhum, ela não ganhava. Quanto dinheiro será que ela pagou? Não dava. O dinheiro que ela pagou talvez tenha sido até a metade do terreno. Vocês entendem? É uma fé insana. É sem lógica. Mas Deus é assim, mas Deus faz assim, faz com muita gente, muita coisa, mas não é assim. Somos diferentes. Eu já falei aqui, DNA, íris do olho, digitais. Não existe outra Jane. Então comigo Deus vai agir diferente do que contigo. Se ele quiser fazer alguma coisa igual que ele fez pro irmão da igreja, ele vai fazer sem ansiedade. Porque Deus não vai deixar tu passar trabalho. Tu vai te passar trabalho se tu quiser. Se tu estiver tão ansioso, tão ansioso, tão desesperado para ver o milagre, para contar que Deus fez um milagre na tua vida, porque um pouco é isso também. Eu sou abençoada. Deus faz tanto na minha vida. Que a fé fica insana. Fica doente. Tu fica emocionalmente doente. Como se fosse rejeitado por uma família. Pai, mãe, né? Que traz essa... E mesmo assim, Deus diz, eu te formei no ventre da tua mãe. Tu não tá sozinha. Tá sozinho. Entendeu? Eu tô aqui. Eu tô vendo tudo. Eu tô aqui. Eu tô te ajudando. E eu não via isso. Eu não via porque eu queria. Daí eu perdi o carro. Aí eu queria outro carro. Aí eu queria outro carro. Por que Deus não me dá? Por quê? Eu não fiz nada para perder. Ai, desculpa a risadinha, gente, mas eu lembro das épocas. É como eu vou dizer de novo, é libertador falar sobre isso. Libertador. Porque hoje eu creio, o Deus que eu acredito, não é assim. Ele é um Deus que pode tudo? É. Mas não é assim. É tudo no seu tempo, no tempo dele. Se aquilo for realmente aquilo que ele for te dar, que ele quiser te dar, senão nunca vai acontecer. Mas eu ia contar outro caso da Bíblia, mas vou deixar para outro vídeo, que é muito interessante também. E tem pessoas que... a minha vida, eu fui tão arrogante, eu acho que é esse o termo. Eu fui tão arrogante com Deus, tão arrogante com muita gente, porque Deus ia me dar isso e aquilo. Que Ele não me deu. Ele me colocou no lugar onde tinha que estar. Não, para um pouquinho, está muito em cima. Desce. E muitas vezes eu fui humilhada. Muitas vezes eu fui humilhada. E essas humilhações foram cada vez mais reais e mais frequentes. E eu doente. Vocês entendem de onde é que vem as coisas? Vem assim. É assim. É tão simples, tão simples, tão simples. Deus é tão simples, tão lógico, que Ele tem que nos humilhar, às vezes, para a gente poder ver isso, ver o óbvio, vivendo com inteligência, com sabedoria, com noção, porque eu era sem noção nenhuma, de nada. Queridos, eu vou parar com um vídeo aqui, senão ele vai ficar muito longo. Então, um beijo no coração de todos. E que isso vai voltar. Esse assunto vai voltar porque ele é muito interessante.
Ele é muito importante saber. Amém? Glória a Deus. Tchau, queridos. Que Deus abençoe muito vocês.